provavelmente esse não é um vídeo pra você assistir na sala, nem pra assistir na frente da sua mãe, né, da sua avó, do seu marido, da sua esposa, porque vai ter algumas coisas aqui de gosto um pouco duvidoso, tá? Vocês estão avisados. Espero que você esteja num bom humor, senta aí, relaxa na cadeira e vamos começar diretamente com o Super Pepino, né, o mascote do Leganés da Espanha. Só o fato do cara se chamar Super Pepino já é engraçado, né? Mas o fato é que hoje ele tem essa cara simpática aí, é um pepino vestido de super-herói misturado com, sei lá, com uma tartaruga ninja, mas a origem dele é bem mais macabra, tá? No passado ele era assim. Caraca, dá pra entender por que trocaram, né? Sinceramente, esse pepino aí só pode ter nascido em um solo amaldiçoado ou algo assim. E o que aconteceu é que numa fase ruim do Leganés, a superstição levou o pessoal lá a acreditar que a culpa era daquele pepino endemoniado ali. Então ele foi banido do estádio por muitos anos e só voltou a aparecer, agora repaginado, né? Bem mais simpático, recentemente. E a sua função não é só alegrar a torcida, mas ele também distribui pepinos para as equipes visitantes. Olha só que maravilha, né? E o mais legal foi o encontro, então, do Super Pepino com o Senhor Dillon, que é um Pickles. Ele é o mascote do Portland Pickles, né? Um time de beisebol dos Estados Unidos. Não tem absolutamente nada a ver com o Leganés, mas pela semelhança eles resolveram fazer essa ação juntos aí e foi bem maneiro, né? Eles dançando, brincando ali, passando pelo estádio e tal. E olha que o Super Pepino tem outro amigo, né? O Palmeirim, mascote do Real Betis. Inclusive essa dancinha dos dois aí faz o futebol respirar novamente, né? Detalhe que uma vez o Palmeirim foi parar no hospital, exatamente, e rendeu esse título de matéria aí, que eu vou me abster de comentar. Vocês conhecem os mascotes do Manchester City? É uma dupla, né? O Moonbeam e o Manchester. O City torra dinheiro em jogador todo ano, poderiam pagar uma grana pra contratar o Super Pepino do Leganés. E você conhece a Bola de Ouro ou o Ballon d'Or, né? Pois é, cara, todo ano o Leganés organiza um torneio amistoso com alguns times da região ali, em que o vencedor leva pra casa o Pepino d'Or. Exatamente, o pepino de ouro, né? E o vice leva pra casa um pepinão de prata, né? Que coisa maravilhosa, velho. Todos os vídeos que a gente faz assim, né? Um pouco mais descontraídos, contando casos engraçados e tal, sempre aparece um personagem. Qual? Vocês sabem já. É o nosso querido Balota. Não tem jeito, se tem bizarrice, tem nosso queridôncio Balô. E pra mim, essa foto aí é uma das que eu mais gosto, porque quando ele mete esse doblete contra a Alemanha na Eurocopa de 2016 e comemora dessa maneira, ele simplesmente deu combustível, né, pra infinitos memes que foram gerados com essa foto e que toda vez que eu vejo eu dou risada ainda. Com o Balota aparecendo ali com uma britadeira na mão ou até se transformando no Pokémon Geodude. Ainda em Milão, uma fala bastante chocante do brasileiro Kerlon virou manchete aí pelo mundo. De volta ao Brasil, Kerlon Foquinha revela: Balotelli fazia xixi na chuteira de Materazzi. Como é que é? Bom, o Kerlon, o Foquinha, né, e o Balotelli tiveram juntos na Inter de Milão, só que o brasileiro, na verdade, nem chegou a estrear oficialmente pelos italianos, né, só que, mesmo assim, segundo ele, o Balotelli costumava chegar mais cedo nos treinamentos. Aí você fala, pô, ótimo, o cara chega cedinho pra treinar e tal, tá comprometido, né, determinado. Não era pra treinar não, tá? É o Balotelli, amigo. Ele chegava mais cedo para urinar nas chuteiras dos companheiros. Que nojo. Exatamente, segundo o Kerlon, ele não urinava só nas chuteiras aí dos colegas da idade dele, não. Ele ia e urinava nas chuteiras de todo mundo, até dos caras vencedores e mais experientes do elenco, tá? Por exemplo, segundo o Kerlon, o Balotelli urinou na chuteira do Júlio César, do Maicon e até do Materazzi. Então por isso diz a lenda que o Materazzi sai na porrada com o Balotelli por causa disso aí, né? Não, o que eu achei mais engraçado na entrevista do Kerlon é que ele falou assim, era muito engraçado. Pô, era muito engraçado pra mim, que tô falando aqui à distância. Agora pra tu, cara, que tu foi treinar, a tua chuteira tava ensopada de mijo, pô. Tu achou engraçado? Eu ia ficar puto com o Balotelli, meu irmão. E quando juntam duas figuras aí singulares, né, únicas do futebol, como é o Mourinho e o Balotelli. Bom, na Inter de Milão, o Mourinho treinou o Balô, né, e num jogo da Champions League contra o Rubin Kazan lá na Rússia, os atacantes da Inter, que eram o Milito e o Eto'o, estavam machucados. Então o Balotelli era o único no ataque lá, e ele tomou um cartão amarelo já pro final do primeiro tempo, né. Aí diz o Mourinho que no intervalo, dos 15 minutos de intervalo, ele ficou 14 minutos falando: Balotelli, eu não posso te tirar de campo, não tem nenhum reserva, não tem nenhum
atacante. Você não pode ser expulso, não entra em provocação, não faz falta. Se você discordar do árbitro, não fala nada. E aí começa o segundo tempo e o Mourinho conta que deu 1 minuto de jogo, o Balotelli toma o segundo amarelo e é expulso. Mas como toda boa história, o Mourinho exagerou demais, né? Ele disse que o Balotelli tomou o primeiro amarelo aos 40 e poucos do primeiro tempo e o segundo amarelo com 1 minuto do segundo. Quando na verdade o primeiro amarelo foi aos 20 minutos do primeiro tempo e o segundo foi aos 15 do segundo. Enquanto o Mourinho era técnico do Tottenham, eles estavam filmando um documentário chamado All or Nothing, que traduzindo é tudo ou nada, com os bastidores da temporada 19 e 20 do Tottenham. E aí tem essa vez que o Mourinho tava dando um esporro nos jogadores, falando que eles só se importavam com o resultado ruim quando acabava o jogo, e que durante o jogo eles tinham que ter mais emoção, levar mais a sério a partida, que ficar puto e reclamar quando o jogo acaba não adianta mais nada. Só que a escolha de palavras dele pra representar os jogadores reclamando foi no mínimo curiosa. A papapia, a papapá, a papapá, a papapá. A papapia, a papapá, a papapá, a papapá. Se tu for ver, faz sentido. Ele tava pedindo que os jogadores fizessem mais a papapia papapá durante o jogo e não deixassem pra fazer só a papapia papapá depois da partida. Aliás, poderia ser uma tática pra confundir os adversários, né? Tu pega a bola, sai na frente do goleiro, em vez de chutar, tu para e grita a papapia papapá. Isso aí repercutiu bastante e virou meme, né? Teve gente que fez aí um vídeo de 1 hora de a papapia papapá. Aliás, quando eu tô de boas assim, querendo relaxar um pouco em casa, eu boto esse vídeo pra tocar, né? Eu confesso. E também fizeram uma música, um remix do papapia papapá, que é realmente imperdível. A papapá papapá. É? A papapia papapá, a papapá papapá. Em outro vídeo, ele entra na sala da comissão técnica e fala: então lá temos que ir ao ano descascar no finalzinho, é? Se não já assistisse esses campeonatos, você já assistisse os Cara, o que ele falou, mano? Eu entendi atoletiro esquirobeno descascar uma finalzinha, é? Eu ouvi 500 mil vezes e nunca consegui entender o que ele falou, né? Mas diz aí que algumas pessoas conseguiram decifrar o idioma e ele disse: então tá, temos que ir ao Wembley descascar uma finalzinha, é? Mas eu não garanto que foi isso que ele falou não, cara. Nesse momento aí eu comecei a me questionar se eu sou realmente fluente em português. Ou se o Mourinho é, né? Mas comédia mesmo, na real, um dos melhores momentos pra mim, né, do Mourinho no Tottenham, né? Foi quando o Eric Dier tava jogando pelo Tottenham no jogo contra o Chelsea na Copa da Liga. E aí do nada ele resolve sair do campo correndo e vai pro banheiro, né? Às vezes quando o destino chama não tem muito como evitar. Ele foi correndo lá, só que o Mourinho ficou indignado e foi correndo junto, entrou no vestiário pra ir buscar o Dier no banheiro. Imagina a situação, mano, tu tá lá num jogo importante contra o Chelsea, um clássico, né? Aí, puta, bateu aquela vontade, tu vai fazer o quê? Né? Tentou segurar, não deu, passa, saiu correndo pro banheiro. Quando finalmente chega ali no trono pra dropar o teu Paranauê ali, né? Tu tá lá tentando fazer bem rápido pra poder voltar pra partida. Aí entra o Mourinho no banheiro te xingando, chutando a porta do banheiro, falando pra te correr pro campo de novo. E a gente sabe que o Mourinho e o Dier falam português, né? Então deve ter sido bem fácil a comunicação ali. Resta saber se o Dier teve tempo ali de fazer, digamos, a higienização, né? Antes de voltar a campo. Inclusive naquela partida, o Tottenham eliminou o Chelsea da Copa da Liga Inglesa e o Dier foi eleito o melhor em campo. E aí como é que ele comemorou? Botou o troféu de melhor em campo em cima da privada e tirou uma foto, velho. E ele ainda disse que, pô, teve que sair de campo porque a natureza chamou, né? E ele não teve como evitar. When you gotta go, you gotta go. Agora o que é pior? A natureza te chamar no meio de um jogo, né? Ou o Mourinho e te buscar no banheiro, velho. Se você estiver assistindo esse vídeo enquanto almoça, enquanto tá comendo alguma coisa, talvez você não queira ver essa parte, beleza? Porque é um lance em que o Ashley Young, na época que ele jogava pelo Manchester United, recebe dentro da sua boca um presentinho vindo dos céus. Exatamente, um pássaro cagou na boca. Na boca do Ashley Young, sim, uma ave defecou na boca do Ashley Young. Ou pelo menos é isso que ficou parecendo, né? Quando a galera começou a ver esse vídeo, todo mundo começou a compartilhar com essa informação. Um pássaro, né, soltou seus dejetos dentro da boca do Ashley Young. Que nojo. Mas aqui no Eurofoot a gente tá comprometido com a informação, rapá. Então a gente usou todos os nossos conhecimentos aí de detetive e investigação para ir atrás da verdade. E achamos uma entrevista reveladora com o Ashley Young em que ele nega que um pássaro tenha depositado material orgânico dentro da sua boca, digamos assim, né? O Ashley Young explica, e é verdade, se a gente parar pra ver o vídeo frame por frame, que o que aconteceu foi um caso inédito na história do futebol, uma coincidência inacreditável, cara. O que a câmera tá pegando é que atrás do Ashley Young, algum jogador cospe. Por coincidência, esse cuspe vem bem na direção do Ashley Young. Parece, né, pelo um efeito visual ali, que ele tá vindo em direção à boca do Ashley Young, não, mas ele passa. Só que por coincidência, na mesma hora, o Ashley Young, se pá,
é daquelas pessoas que fala e vai gerando aquela babinha, tá ligado? Vai começando a criar uma baba ali. E isso acontece na mesma hora, então fica muito parecendo que um pássaro depositou alguma coisa na boca dele ou que um jogador cuspiu na boca dele. Eu não sei o que seria pior, sinceramente. Mas ele tá falando a verdade, cara. Parando pra ver o vídeo em câmera lenta, quadro por quadro. Não, ele não recebeu nenhum dejeto na boca dele. O Ashley Young realmente escapou dessa. Eu preferia acreditar na teoria do pássaro, que é mais engraçada, né? Agora não sei o que é mais inusitado. Esse fato ter acontecido ou eu postar um vídeo aí publicamente analisando se um pássaro cagou na boca do Ashley Young ou não. Mas assim, se vocês achavam que tava ruim, agora a gente vai descer mais, tá? A gente vai acessar agora o subsolo do esgoto, tá? E a gente vai entrar numa parte meio escatológica. Ex-jogador do Bournemouth desconvocado de sua seleção por supostamente peidar no seu treinador. Cara, eu já vi jogador brigar com um técnico, né? Mas soltar uma flatulência na cara dele é complicado, né? Mas vamos lá, porque o Eurofut também é jornalismo investigativo. Por isso a gente foi a fundo para desvendar este caso. Não estava cheirando nada bem. Bom, essa manchete é um pouco sensacionalista, tá? E algumas aqui são, só deixando claro, a gente tá pegando as manchetes do jeito que elas foram pro ar. Então se você achar que alguma dessas manchetes não tá legal, não é culpa nossa, a gente tá apenas reproduzindo o que foi postado por veículos de mídia supostamente sérios, beleza? Não é culpa do Eurofut, a gente tá só dando vazão aqui. E quem também aparentemente deu vazão foi o Tokelo Ranti, da seleção da África do Sul, que teria soltado um torpedo pra cima do treinador da seleção, o Efraim Machaba. Aí beleza, a fonte é o site sul-africano Sowetan Live, que em sua matéria tem um trecho muito absurdo pra não ser lido, né? Então lá vai. Tokelo Ranti abaixou suas calças e deixou um escapar na direção do treinador Efraim Machaba. Até aí beleza, né? Mas agora se liga a poesia que veio depois. A flatulência foi tão sufocante que o fedor pútrido continua a pairar sobre a equipe, como uma nuvem escura. O jornalista tava inspirado, hein, cara? O maluco tava escrevendo on fire. Bom, mas como a gente foi investigar, né, nos parece mesmo que o que aconteceu realmente foi que o Ranti desobedeceu a convocação da seleção e resolveu ir pra Paris, não Paris na França, Paris, uma cidade na África do Sul, ao invés de ir com a seleção lá. E aí isso deixou o treinador muito irritado e o autor da matéria também, que resolveu usar um pouco de liberdade artística, digamos assim, pra contar essa história. Ainda seguindo nesse tema, jogador sueco é expulso por peidar em campo. E aí você fala, cara, olha o nível que o Eurofut chegou, né, cara? Que nível baixo. Olha o que os caras estão falando, cara. Estão falando de flatulência num vídeo. Eu já gostei desse canal um dia. Mas saiba que essa matéria aí, exatamente como eu li, não saiu no Eurofut não, tá? Não saiu em nenhum tabloide, não foi no The Sun. Essa matéria simplesmente está no site da BBC, amigo. E o pior, antes de eu explicar mais sobre esse belo caso, dá uma olhada na imagem que a própria BBC usou pra ilustrar essa matéria. Agora eu confesso que eu me sinto menos pior, né? Se a gigante BBC pode chegar nesse baixo nível de vez em quando, o Eurofut também pode. Bom, essa expulsão aconteceu com um jogador do Pershagen SK da Suécia, quando num jogo ele deixou escapar uma flatulência, o árbitro não gostou, chamou isso de conduta antidesportiva. E assim ele recebeu o segundo amarelo e foi pra rua. Bom, mas você se pergunta, era motivo para expulsão? Afinal, o Haaland já foi flagrado aí também deixando o ambiente menos agradável perto do Goretzka, por exemplo. Vocês lembram desse vídeo? Mas o Haaland não foi expulso. Mas a questão é que o barulho aparentemente foi monumental, né? Então o jogador do time rival disse que estava bem longe da sua ação e ainda assim escutou o ruído que causou aquele momento. E aí tu para pra pensar, um jogo de futebol, galera gritando, correndo, a torcida fazendo barulho, todo mundo pá. E ainda assim deu pra ouvir de longe. Então eu acho que já mudei de ideia, o árbitro fez bem em expulsar esse cara. Aquele que praticamente não dá pra ver, mas dá pra sentir. Isso, claro, se você tocar na pele do Adama Traoré. Porque o homem foi visto com seus músculos gigantescos reluzindo em campo, brilhando. E perguntado sobre o assunto, revelou que usa óleo de bebê para entrar em campo. Supostamente uma vez ele teve uma lesão no ombro por algum adversário segurar e puxar ele muito forte. Aí o departamento médico do Wolverhampton teve a ideia de cobrir ele de óleo para que na hora que o zagueirão tentasse segurar o Adama, que é ligeiro demais, né, não conseguisse, a mão escorregasse ali e tal. Agora imagina tu marcando o Adama Traoré e aí tu vai segurar o cara e tua mão passa ali por acidente no braço dele, vem aquela
pasta assim de óleo de bebê misturado com suor, bicho. Que nojo. Já vamos falar de uma das maiores curiosidades das Euros e que já anuncio logo de cara que é meio nojento, tá? Mas vamos lá. Em 88, na Alemanha Ocidental, os anfitriões enfrentavam a Holanda e os holandeses venceram esse jogo de virada nas semifinais. Só que não foi um jogo tranquilo, esse confronto era um clássico na época. Em especial, o zagueirão holandês Ronald Koeman não estava muito bem das ideias não. Essa rivalidade vinha de muito tempo, com os holandeses ainda nutrindo um ressentimento pela Alemanha por causa da Segunda Guerra Mundial e depois esse sentimento ficando forte no futebol quando em 74 o carrossel holandês perde a final da Copa do Mundo justamente para os alemães. E ao longo da história, alguns holandeses deram declarações bem fortes, né? Como Johnny Rapp, que afirmou o seguinte: queríamos humilhar os alemães. Enquanto Van Hanegem disse: o placar não importa, nós só queremos humilhar eles. Mas como diria o nosso querido Gary Lineker, né? Futebol é um jogo simples. 22 homens correm atrás da bola por 90 minutos e ao final os alemães vencem. Então, com esse contexto todo, essa vitória em 88 foi um verdadeiro fenômeno para os holandeses, né? Foi muito importante para o país inteiro e foi aí que o Koeman resolveu botar sal nessa ferida entre os dois países. No final da partida, ele trocou de camisa ali com o alemão Olaf Thon. Pô, muito bacana, né? Espírito esportivo e tal. Mas que nada, cara. Ele simplesmente pegou a camisa do alemão e fingiu que estava limpando o seu rabicó com ela. Um momento de absoluta falta de respeito e que só acirraria os ânimos a ponto de na Copa de 90 essas seleções se enfrentarem novamente e o Rijeka holandês simplesmente deu uma cusparada no Ruud Voller no meio da partida. E infelizmente a gente tem que relembrar aqui que nojeira e Alemanha às vezes andam lado a lado, né? Porque foi na Eurocopa de 2016 que aconteceu aquele clássico caso do Joachim Löw, então técnico da Alemanha, dando aquela coçada na sacola e depois dando uma cheirada pra conferir ali se a limpeza tava em dia, né? Alan Hardy, dono do Notts County, coloca o clube à venda, mas insiste que não tem nada a ver com ele acidentalmente postando foto do pênis nas redes sociais do mesmo dia. Olha, cara, vamos lá, vamos explicar, né? O Alan Hardy, na época, era o dono do pequeno Notts County. Aí ele foi fazer um famoso tweet e ele queria responder ali um torcedor que tava criticando o clube, a gestão dele e tal. Aí ele foi fazer um screenshot no celular dele, né? Só que na hora que ele foi screenshotar a própria tela, o rolo da câmera estava aberto e as últimas fotos que ele havia tirado estavam aparecendo ali. E dava pra ver uma pequena miniatura de uma foto do amiguinho dele, digamos assim, na banheira, né? Aí tu vê, no Brasil a gente já viu a seguinte manchete: quem falou que comprei calcinhas vai pagar, diz presidente afastado do Santos. Mas o cara, por livre e espontânea vontade de postar uma foto do bingolim dele no Twitter, é complicado, né? Aí, curiosamente, no mesmo dia, o clube emitiu uma nota oficial dizendo que estava à venda, mas que não tinha nada a ver com os eventos que se passaram nas redes sociais. E sim porque o Hardy, né, o dono do clube, queria focar em negócios externos. Olha, meu amigo, se tem uma coisa que ele já focou demais aí, foi nos negócios externos dele, né? Ele externou aí coisas que era pra ter ficado privadas. O técnico do Milan, Gennaro Gattuso, pede para o atacante Cutrone achar uma linda namorada e fazer amor. Eu sei que esse conselho vale pra muitos dos que estão assistindo aqui, tenho certeza. É isso mesmo que vocês ouviram, né? Na época o jovem Cutrone tava surgindo no Milan ali e era visto como uma promessa, marcando seus golzinhos ainda bem jovem, né? Mas o Gattuso não quis exagerar nas expectativas ali com o garoto, né? E disse o seguinte: a gente tá pegando leve com o Cutrone. Ele não pode se distrair com o fato de que é o mais jovem do Milan a marcar tantos gols. Ele precisa trabalhar e descansar. Eu espero que ele ache uma linda namorada pra que ele possa descansar e fazer amor. Ó, te falar que não é um mau conselho, tá? Nesse momento tá tudo solteiro assistindo o vídeo chorando. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Bom, eu não sei qual que é dos italianos, né? Mas aparentemente os treinadores da Itália aí tem um lance de querer ensinar esse tipo de coisa pros caras, pros jogadores, né? Conte sem filtros. Eu não sou um puxa-saco. E revela qual conselho ele dá pros seus jogadores sobre sexo. Conte-me sobre táticas, fale de disciplina, fala pros caras correrem. Mas imagina tu tá jogando lá, sendo comandado pelo Conte, né? Tu é o Richarlison lá e o cara vem falar pra ti como é que tu deve ou não deve fazer um amorzinho? Bom, o sábio Conte então disse que dá o seguinte conselho para os seus jogadores, né? Durante uma competição, a relação não deve durar muito e você deve fazer o mínimo de esforço possível, ficando por baixo da sua parceira. Tá errado, Conte, tem que descansar antes da partida mesmo. Como é, amigo? O Klopp tava ouvindo ali o tradutor no ponto eletrônico, né? E ele se impressionou com o quão sexy era a voz do cara. How are you gonna play against Paris tomorrow? Very erotic voice, by the way, the translator. Congratulations. Wow.
Again, please. Foi aí que o Jürgen Klopp tirou então o coelho da da cueca mesmo. Na preleção antes do jogo, notando que muitos jogadores estavam tensos ali, né? Ele levantou um pouquinho a camisa que vestia e colocou pra dentro da cueca, pra que todo mundo conseguisse ver a marca da roupa íntima que ele tava utilizando. E a risada foi geral no vestiário porque a galera viu que o Klopp tava com uma cueca do Cristiano Ronaldo, exatamente da marca CR7. E quem contou isso aí foi o Wijnaldum. O vestiário inteiro tava rachando o bico. Ele conseguiu quebrar o gelo. Geralmente nessas situações todo mundo tá sério e concentrado, mas ele tava relaxado e fez essa brincadeira. A gente sabe que aquela noite não foi boa pros Reds, né? Talvez o Karius tenha entrado relaxado demais na partida, mas tu vê como o cara é diferenciado de ter ido buscar ali uma questão completamente improvável pra conseguir apaziguar ali os nervos dos jogadores, né? Teve uma vez que ele ouviu a expressão Booby Prize, que é como se fosse um prêmio de consolação, digamos, né? Só que bem no espírito quinta série, ele reagiu dessa maneira. But a booby. Porque boobs é peitos, né? Só que dessa época do Mainz aí vem uma história absolutamente Jürgen Kloppica. O time tava mal das pernas em último no campeonato. E aí o Kloppão é humano. Chegou perto do Natal ali, ele queria sair pra comemorar, se divertir, né? Só que ele não queria que as pessoas vissem ele, porque ia ficar aquela parada tipo... Pô, o cara tá na lanterna do campeonato e ele fica comemorando. Então ele contou que pra poder sair nas ruas e se divertir um pouco, ele simplesmente meteu uma máscara do Papai Noel e passou o dia assim. Imagina tu num barzinho na moral, daqui a pouco entra um Papai Noel e quando ele levanta a máscara é o Klopp por baixo, bebum, tá ligado? Enfim, ele falou que no meio da bebedeira lá, ele acabou levantando a máscara uma hora e nisso tiraram foto, né? E depois o jornal Bild, segundo ele, postou aí uma matéria dizendo: é assim que o Klopp comemora estar em 18º no campeonato. É ele, o rei do rolê aleatório, o bruxo Ronaldinho Gaúcho. E foi um tempinho antes de se aposentar, lá em 2014, que ele lançou sua primeira participação musical na música Vamos Beber, do Dennis DJ, que já pelo título dá pra ter um indicativo de como é que ela é, né? Bom, é sem dúvida uma das músicas já feitas, né? E o Ronaldinho também participou de mais uma com esse Dennis aí, chamada Se Combinar Direito, só que a letra eu diria que é mais 18, né? E ele também tem outras músicas aí, né? Por exemplo, quando ele canta O Segredo do Feijão com Xande de Pilares. Uma letra que tem, por exemplo, os seguintes versos. Ela faz um feijão que é uma graça. Quem comeu até passa a língua na colher. O tempero é bom, mas o segredo não passa. Eu acho que tinha cachaça, mas não sei bem o que é. Eu tô com a impressão de que essa música não é sobre feijão, cara. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapado aí, levanta a mão. Vem que tá tudo liberado, atitude patrão. Empina aí, novinha. Rebola e vem quicando. Vim aqui com o Ronaldinho. Ai, não é possível, cara. Porque, obviamente, que o Ronaldinho Gaúcho não dá pra esperar outra coisa. Certamente ele já participou de cinema em algum momento, né? Foi no filme Kickboxer A Retaliação. E a forma como ele aparece, cara, é difícil defender, sabe? O protagonista, que é um lutador de kickboxing lá, tá aprendendo, né? Melhorando a sua técnica com treinadores. Então aparece o Mike Tyson, por exemplo, fica dando uns socos ali pro cara treinar e tal. O levantador de peso Bjornsson, que é um cara famoso por ter participado de Game of Thrones como o Montanha, né? Que chega ali e levanta o cara pro cara escapar também, treinando ele, mas chega na hora do Ronaldinho, cara, e não faz o menor sentido. A forma de treinar o maluco é o Ronaldinho chutando bolas nele. Que o cara tem que tentar desviar, sei lá, rebater as bolas ali. Cara, não faz sentido, botaram só pra conseguir enfiar o Ronaldinho Gaúcho no filme de alguma maneira. Outra coisa que era aleatória eram as participações aí do Neymar. Ele começou aparecendo em novelas, né, mais notoriamente na Malhação, onde ele, o Paulo Henrique Ganso e o goleiro Rafael Cabral, né, estão lá conversando com os jovens da novela e tal, aquele papinho maroto. Aí depois aparece, obviamente, o Neymar, tipo, numa festinha dançando, né, metendo as dancinhas dele, pá. E mais pra frente ele aparece em outra novela chamada Amor à Vida, em que ele tá de toalha na sua casa e aparentemente, pelo que eu entendi, uma fã invade, né, e a fã quer, digamos,
obter os prazeres da carne com o Neymar ali, né? E o Neymar fica ali tentando se desviar dela, chamando ela de louca e tal. E aí mais pra frente ele faz a aparição mais famosa, né? Que foi quando o Neymar participou de La Casa de Papel. Exatamente, ele contracenou lá com o professor e com o Berlim, fazendo um personagem que certamente eles botaram as falas do Neymar de zoeira, né? Porque ele chega e fala: Eu não me gusta de futebol nem na festa. O Neymar falando que não gosta de futebol nem de festa. Ok. E outra atuação emblemática do Neymar foi no filme Triplo X Reativado, quando logo no começo do filme, ele já aparece ali contracenando com nada mais, nada menos do que o Samuel L. Jackson, que tenta recrutar o Neymar pra ser um agente secreto, sei lá, não sei qual que é o plot do filme, né? Aí o Neymar fala: Eu não sou herói, sou jogador de futebol. Nisso, a lanchonete que eles estão ali é invadida por um ladrão. E aí o Neymar, né, mostrando que é um herói na verdade, faz uma embaixadinha com o porta-guardanapo e chuta o porta-guardanapo na cara do bandido, né? Olha só, salvou o dia, né? Aí você pensa, será que depois dessa o Neymar vai aparecer mais no filme? Vai ter um papel mais assim e tal? Só que no final das contas cai um meteoro na lanchonete e eles morrem, né? A princípio, pelo menos. Sim, essa é a história real do filme, tá? Aconteceu isso aí, podem lá assistir. Ou não também, evitem, né? Sei lá. Agora os próximos 10 segundos vão ter um spoiler do filme. Se você quiser assistir, é melhor pular, beleza? No final do filme, o Samuel L. Jackson e o Neymar aparecem de novo. Então eles não morreram pro meteoro. Olha só. O cara salva a lanchonete de um roubo e resiste ao meteoro na cara, velho. Como é que ele não é um herói, né? Tem que trazer o X agora pra concretizar isso aí. Outro brasileiro na lista é o Galinho Zico, né? Que participou de um filme em que ele é o protagonista. O filme é sobre ele. É Uma Aventura do Zico, de 1998. E o plot é mais ou menos o seguinte. Tem um jogador lá, uma criança, que é muito fã do Zico e queria treinar com ele. Só que ele não passa na peneira ali pra entrar na escolinha do Zico, né? É um bagulho mais ou menos assim, tá? Só que como esse guri é rico, eles vão lá e clonam o Zico, né? E chamam de Zicópia. Pro Zicópia, né, então dá aulas aí pra esse guri mimado, né? Se um roteiro desse aí passou e virou filme, cara, você também tem esperança. Escreva o seu. Tava olhando aqui, esse filme tá com nota 4.1 no IMDb. Agora o papel especial do Zidanão foi no filme chamado Asterix e Obelix nos Jogos Olímpicos. Os caras estão lá jogando bola, aí do nada a bola cai nos pés de quem? Zidane de cabelo. O Zizu com cabelo é real e ele pode sim te machucar. O Zidane hoje é careca. Durante a sua carreira como jogador já era careca. Talvez o cara tenha nascido careca, né? É quase uma marca dele, a cabeça lisinha. Mas no filme botaram um perucão, ficou deveras curioso, pra dizer o mínimo. A parte dele é pequena, ele pega a bola, dá uns dribles ali, faz uma graça e tal. Mas o fato é que é o suficiente pra não sair da nossa memória, né? Essa participação aí. O Pelé como jogador dispensa comentários, né? Mas ele também fez outras coisas na vida. Ele também fez aparições aí em filmes. Ah, não, confundi, não era ele, era o Jô Soares. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Aí ele vai lá, dá uma carretilha na arma e a arma cai nas mãos do policial. Então tá, né? E ele também já se aventurou no mundo da música, beleza? Depois o Pelé também participa de um álbum chamado Pelé, bem criativo, né? E participa de músicas aí como o Cidade Grande e também o Meu Mundo é uma Bola. E aí dentro dessa música tem um verso aí muito poético que diz: o mundo é uma bola, tem que girar. Uau, realmente um dos poetas da bola, nosso querido Pelé, né? Foi na Copa do Mundo de 2014, quando a Argentina chegou em Belo Horizonte pra se preparar lá. Tava o Messi e o Mascherano juntos, e aí o taxista resolveu pedir uma foto, né? Só que obviamente vendo os dois craques ali na frente, ele pediu uma foto com o Mascherano. E pra piorar, o taxista teve a pachorra de pedir pro Messi bater a foto, cara. Resultando nessa foto aí icônica, em que o Lionel Messi está atuando de fotógrafo pro taxista com o Mascherano. É brincadeira, velho. Quem não tem motivo pra comemorar é o nosso mano Lionel Messi, que não é o clássico. Em 2017 tomou uma cotovelada do Marcelo bem na boca e ficou sangrando ali, né? E aí os médicos, pra tentarem estancar o sangramento, colocaram um monte de gaze dentro da boca do Messi. E aí o guloso ficou assim, ó, jogando com a boca cheia, né? E nem me engasga. Não dá pra dizer que é um acessório que ele usou em campo, mas eu fui obrigado a colocar aqui, porque o Léo Messi simplesmente vai driblando pela defesa do Real Madrid inteira, marca um golaço e dá pra ver na comemoração que o tempo todo ele tava segurando aquela gaze cheia de sangue na mão, bicho. O cara lá driblando, correndo assim com a parada cheia de sangue, tá ligado? O primeiro jogador a marcar um gol segurando o material hospitalar. E ainda nesse mesmo tema aí teve um caso absolutamente bizarro na Copa de 2022. O experiente canadense Hutchinson acabou tendo um sangramento no nariz e então ficou jogando simplesmente
com um tampão enfiado ali. Para conter o sangramento, os médicos do Canadá simplesmente resolveram meter um OB, né, um absorvente interno, no nariz do cara. E bicho, o mais engraçado é ele correndo e aquela cordinha do OB balançando, cara. Pô, foi impossível levar esse jogo a sério com o cara correndo, um negócio enfiado ali, pô. Só que aí, beleza, toquinho de natação, ficou legal, né? Porém, o Korluka, croata, na Eurocopa de 2016, meteram nele ali uma toquinha de polo aquático. E pô, meu irmão, falar real mesmo que ficou horrendo, né? Era uma coisa mais ou menos tipo essa aqui assim, só que a dele ficou parecendo que ele tava fantasiado de Kiko do Chaves, né, bicho? O Ronaldo teve um jogo pra esquecer, né? Tanto em campo, já que foi um 0 a 0 modorrento, ele perdeu um pênalti, mas fotograficamente, com essa foto de... Ai, um rato! E essa daqui que sinceramente eu não sei o que dizer, né? O cara tava querendo fazer um cosplay de Borat. Um inseto se apaixonou pelo gajo. Antes daquela final entre Portugal e França, aparentemente os funcionários do Stade de France, onde a final foi jogada, acabaram esquecendo as luzes acesas na noite anterior à final. E vocês sabem, luz acesa à noite, principalmente no verão, quando os insetos estão ali se reproduzindo a rodo, atrai todo tipo de bicho, voador, mosquito e tal. E na hora da final, o estádio estava então lotado de mariposas. Aí vocês lembram quando no primeiro tempo o Cristiano Ronaldo cai no chão machucado? Pois é, a câmera focou nele e ele não estava sozinho, porque uma mariposinha pousou bem na cara dele e acabou ganhando ali seus 15 minutos de fama em cima do CR7. Imagina ele abre a boca e o bicho dá uma pousada ali no meio da língua dele sem querer, cara. E teve outro cara que jogou muita bola e não perdeu a oportunidade de rebater críticas através de uma comemoração. Foi em 2014 quando o Eto'o jogava pelo Chelsea e o Chelsea vai jogar contra o Tottenham e goleia eles por... Bom, isso aí não importa, o jogo era pela Premier League e o Eto'o faz um dos gols e sai correndo pra bandeirinha de escanteio, pega a bandeirinha como se fosse uma bengala e fica fazendo aquela corcunda assim, como se fosse um velhinho, manja, que tivesse com dor nas costas assim. E ele fez isso pra responder o próprio técnico, que na época era o José Mourinho, que um pouquinho antes tinha sido revelada uma conversa do Mourinho privada, em que ele dizia o seguinte: o problema do Chelsea é a falta de um goleador. Eu tenho o Eto'o, mas ele tem 32 anos, talvez 35, quem é que sabe? E isso acabou vazando e o Eto'o não perdeu a oportunidade de acabar com esse papinho do Mou, né? Alguns meses depois do caso, ele também chegou a comentar sobre essa fala do Mourinho, né, dizendo: tenho 33 anos e não é porque um tolo me chamou de velho que vocês têm que acreditar nele. Talvez a história mais maravilhosa da carreira do Mourinho, beleza? Foi em 2005, quando num jogo entre o Chelsea e o Barcelona, ele acusou o Rijkaard, que era então o técnico do Barcelona, de ter entrado no vestiário dos árbitros e influenciado uma decisão que levou um cartão vermelho pro Drogba. E você não pode ficar fazendo esse tipo de acusação séria sem provar nada, então ele acabou tomando uma suspensão, né? E ele não poderia comandar o time ou falar com seus jogadores no jogo contra o Bayern de Munique pelas quartas de final. Mas reúne toda a personalidade que você viu do Mourinho nesse vídeo. Você acha mesmo que ele ia aceitar cumprir essa pena de boas? E aí, o Mourinho mesmo conta a história, dizendo que ele precisava muito falar com os jogadores, que era um jogo importante. Como é que ele fez? O jogo era tipo 7h30 da noite, mais ou menos. Ele disse que ele foi pro estádio ao meio-dia e ficou no vestiário do meio-dia até a hora do jogo, esperando os jogadores chegarem lá, pra ninguém perceber que ele tava lá presente. Aí beleza, ele disse que entrar foi fácil, trocou ideia com os jogadores e tal, mas na hora de sair, sem ninguém ver ele, a decisão do Mourinho se escondeu dentro do cesto de roupa suja. Exatamente, ele fez um acordo com o roupeiro do Chelsea pra entrar dentro do cesto. É aqueles que tipo tem rodinha e tudo é grandão, né? Então ele entrou ali dentro e aí pediu pro roupeiro tirar ele do vestiário, levar ele pra algum outro lugar, né? E aí o roupeiro tava indo lá, só que a galera da fiscalização ali sabia que o Mourinho não podia estar no vestiário e que parecia que ele tava lá. Então tinha gente procurando o Mourinho, beleza? Nessa de ter uns fiscais ali procurando o Mourinho, o roupeiro tinha deixado uma frestinha do cesto de roupa suja pro Mourinho respirar. Aí ele foi e fechou o cesto, né, pros fiscais não verem. Diz o Mourinho, né, pouco exagerado, que quando o roupeiro chegou então no destino final e abriu a tampa pro Mourinho sair, When he opened the box, I was dying. I was serious. I was claustrophobic and I was... I promise. I promise. Cara, imagina o Mourinho deitado lá no meio das roupas nojentas dos jogadores, tudo suado, velho. Were you really in the laundry basket? Yes. Uma vez aí o Guardiola escolheu um tamanho de grama que não agradou o Mourinho, então uma treta bem pequena gerou o seguinte comentário do Mou: quando você gosta do que faz, não perde cabelo. O Guardiola é careca, ele não gosta de futebol. O que tem a ver, mano? Sobrou até pros carecas agora, velho.
Não, e pior que depois dessa fala aí, o Mourinho já chegou a aparecer com a cabeça rapada, né? A idade chega pra todos, cara. Se você vai perder cabelo aí, quer dizer que você não gosta de futebol, é isso? Era inacreditável o talento do Phil Jones, zagueirão do Manchester United. Ele que, brincadeiras à parte, conseguiu ficar muitos anos lá nos Red Devils, né? E protagonizou vários momentos engraçados dentro de campo, como por exemplo, quando ele tentou tirar essa bola com a cabeça no chão e gerou esta belezura deste momento aí. E cara, eu vou te falar uma coisa, o Phil Jones, ele tem aquele tipo de face assim que, bicho, qualquer momento dele dentro de campo, se tu tirasse uma screenshot ou uma foto ali, ele tava com aquela cara, e aquela cara, ou essa cara. Ele era um zagueiro consistente, consistentemente engraçado. Por falar em jogador meio meme do Manchester United aí, a gente pode chegar no Fellaini, né? Um grandalhão que muitas vezes era uma arma do clube aí pra ganhar bolas de cabeça pelo alto, fazer gols salvadores na base do chuveirinho. E o Fellaini teve uma vez que levou uma bolada na cara e gerou este grande momento aí, uma das fotos que eu vi mais vezes na internet em toda a minha vida. A face dele tá toda retorcida, cara, parece que a pele descolou da cara, né? E essa foto é tão icônica que virou mural em Melbourne, na Austrália. Qual que foi o processo de criação dessa maravilha? Não sei. Se pá, o artista tava lá, meio sem ideia, né? Pô, não sei o que eu vou pintar, já sei, pô. Vou fazer um mural gigantesco do Fellaini tomando uma bolada na cara. Tinha era que pendurar no Louvre essa foto aí. Ou se tivesse uma espécie de museu do Eurofoot, certamente entraria, né? Outra foto absolutamente icônica e hilária envolvendo o Fellaini foi num jogo contra a França, em que o Valbuena, o francês, estava ali perto dele do Company e ficou parecendo uma criancinha dentro de campo. É lógico que a diferença de altura deles é grande, né? O Fellaini tem 1,94 m, enquanto o Valbuena tem 1,67 m. Mas é claro que a foto ficou assim também por causa do ângulo ali, do timing que foi perfeito. Quase que uma ilusão de ótica, né? O que deixou essa foto muito engraçada. Inclusive vou quebrar um pouco da graça aqui, né? E mostrar uma foto da mesma partida em que o Valbuena não tá parecendo tão pequeno assim, já parece mais normal perto dos grandalhões, né? Se liga nessa foto aí, cara. Eu não sei o que falar pra vocês, né? Ele tá debruçado no chão e o Tevez tá com a mão ali aonde? Tevez, por favor, amigo, o que o senhor tá fazendo aí? Não, pera, rapaziada. É o ângulo da foto, tá? Vamos mostrar outra aí pra esclarecer as coisas. Ficou pior ainda! A explicação mais simples é que ele tava querendo pegar a bola que o Fur... Tem essa foto icônica aí do Haaland com o Thiago disputando a bola ali, né? Certamente não foi nada, só na bola segue o jogo. E também essa relação recente aí entre Thuram e Savic, que nem rendeu um amarelinho, hein? Também temos essa bela foto aí do Ryan Giggs jogando contra o Porto, né? Ele tava, parece que procurando alguma coisa ali no chão e recebendo algum tipo de assistência ali, né? E falando de Manchester United, do nosso mano Wayne Rooney, certo dia ele tava andando na rua e olha, cara, eu não sei se era melhor nem ter saído de casa, né? Essa foto tem tantos elementos aí que dá pra ser analisada numa faculdade de artes ou algo do tipo. Ele com uma regata, com um shortinho mais curto impossível, comendo uma maçã do amor ou um pirulito, sei lá o que é isso. Com esse belo corte de cabelo aí, é certamente uma das fotos já tiradas, né? É o Erling Haaland, exatamente. Quando ele tinha apenas 16 anos, participou da música ali, Kigojo, onde ele canta em norueguês, tá? Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou, mas dá pra ver ali o estilo do Haaland, né? Completamente dripadão. Tá com os negócios de churrasco na mão, velho. Mas o Eurofoot é jornalismo investigativo. Fomos buscar a letra e ficamos sabendo que tem um verso que diz o seguinte: eu sou o cara que você vê na TV. Sou bonito até enquanto tô comendo. 16 anos de idade, tava marrento o Haaland, né? Hoje em dia ele é mais de boa, cara, mais humilde. Mas já pensou ficar de fora de uma Copa do Mundo por causa do seu signo? Pois é, diz a lenda que na época que o técnico Raymond Domenech treinava a França, era mais ou menos assim. Isso porque diz a lenda que o Domenech era fã de astrologia e ele tinha uma preferência pessoal de não gostar de jogadores do signo Escorpião. Era um dos motivos pelos quais ele tinha uma rixa com o Robert Pires e pouco usava esse grande jogador na seleção. Domenech também não gostava do signo de Leão e teria dito: quando eu tenho um leonino na defesa, eu sei que ele vai tentar se aparecer e prejudicar a equipe. O Domenech já declarou que mesmo curtindo muito a astrologia, ele nunca usou isso como um critério para convocar ou não um jogador, mas ainda assim é bastante curioso, né? Por exemplo, Pelé, Maradona e Garrincha são todos de Escorpião. Será que o Domenech, se pudesse convocar esses caras, não gostaria de contar com eles em campo? Detalhe que a França de Domenech fez um vexamaço daqueles gigantes
gigantes na Copa de 2010 caindo na fase de grupos, né? Talvez não tenha sido mal o futebol, talvez tenha sido apenas um Mercúrio retrógrado. E vários lances inusitados envolvem a arbitragem, né? No campeonato turco, uma vez a gente teve um lance em que um jogador não aceitou a marcação do juiz, pegou o cartão vermelho da mão do juizão e aí deu pro juiz, tipo, expulso você. Mano, o que passou na cabeça do maluco, velho? É óbvio que foi ele que foi expulso, ou ele imaginava que ele expulsando o juiz ia sair de campo agora. Eu lembro que isso aí aconteceu no Brasil também, uma vez o zagueiro André Luiz do Botafogo, não foi, cara? Acho que foi ele que deu um cartão amarelo pro juiz também, tipo, maluco, né? E outro cara meio despirocado da cabeça que fez uma loucura foi o Arda Turan, né? Quando ele jogava pelo Atlético de Madrid, ele tava ali numa partida para receber uma falta, cara, e ficou indignado com a marcação na hora. Ele tira a chuteira e arremessa a chuteira na direção do Bandeirinha, velho. Sim, o cara tentou tacar a chuteira na cara do Bandeira. O doido é que ele tomou só o amarelo, né? Tipo assim, ele tentou literalmente agredir o Bandeirinha com uma chuteira, ele tomou só o amarelo, escapou de uma expulsão boba, e o pior é que ele ficou full pistola, totalmente indignado. E cara, eu revendo o lance, tipo, cara, não foi falta, realmente não foi falta, não sei do que ele reclamou, tá ligado? Ele só pirou mesmo do nada, né? Aí você fala, tá, o cara só perdeu a cabeça, ele jogou uma chuteira no Bandeira e tal, mas ele provou que talvez ele tenha algo contra os bandeirinhas, porque quando ele jogava no Başakşehir, lá da Turquia, né? Teve um lance em que o Bandeira marcou uma parada, ele ficou indignado e empurrou o Bandeira, mano. O cara chegou e deu com as duas mãos no peito mesmo, empurrou o cara. E mano, você pode não gostar do juiz e do Bandeira, mas eles são as autoridades máximas numa partida de futebol. Você não pode fazer isso com eles, tá ligado? Aliás, você não pode nem fazer isso com outros jogadores, em teoria. Mas o cara fazer isso com o Bandeira, é óbvio que ele acabou expulso, e pior, dessa vez, né, ao contrário da vez que ele tacou a chuteira, ele tomou uma punição severa, 16 jogos de suspensão. Acho que na próxima ele vai pensar duas vezes antes de tentar agredir o Bandeirinha, né? E por falar em juiz fazendo lambança, cara, vocês vão lembrar talvez aí de um jogo de Arsenal contra Chelsea, em que o Chelsea vai fazer um gol, e aí no maior pique Luizito Soares, o Oxlade-Chamberlain, né, que naquela época jogava no Arsenal, pula, mete o bracinho assim e defende a bola igual um goleiro mesmo, cara. Aí o árbitro viu e falou, vou expulsar esse camarada. Ele tira o cartão vermelho do bolso e vai no Gibbs, que é outro atleta do Arsenal, não era o Oxlade-Chamberlain, e expulsa ali com convicção o cara errado, velho. O pior é que dá pra ver o Oxlade-Chamberlain chegando no juiz e falando, eu imagino, né, tipo, foi eu, pô, fechou, fui eu. Mas o juiz não quer saber e expulsa o Gibbs. E aí o Oxlade-Chamberlain, que meteu a mão na bola, continuou jogando, e o Gibbs, que não fez nada, coitado, velho, sai de campo. E aí a Touré, por que as bundas são tão importantes no futebol? É isso mesmo, meus amigos, nosso mano Yaya Touré, lendário meio-campista, escreveu todo um artigo explicando a importância que a bunda, né, o bumbum tem no fute. A ideia dele é que justamente usar a bunda para proteger a bola do adversário é uma bela estratégia, seja para segurar a bola no meio campo ou para fazer aquele famoso pivô. Virando a bunda ali pro inimigo, ele impede que o cara chegue na bola, como o Lukaku faz muito bem. E ele cita o Lukaku na matéria. Isso aí até lembrou de uma declaração do treinador Roberto Martinez, que na época comandava a Bélgica, e disse o seguinte sobre o Hazard: sua bunda é seu centro de gravidade. É complicado, né? Se sou eu dizendo que é importante o cara malhar a bunda, né, ter um bundão forte, aí vocês vão tirar sarro. Mas aí quando é o Yaya Touré, o Roberto Martinez, aí tudo bem. Senador italiano pensa que Paulo Dybala pode ser útil para resolver a crise na Coreia do Norte. É exatamente isso, né? Aparentemente o líder máximo da Coreia do Norte lá, o Kim Jong-un, gosta de esportes. E aí esse senador italiano achou que ele poderia usar o Dybala pra criar uma relação entre os países, tá? Esse senador chegou a falar: eu quero levar Dybala pra Coreia do Norte. Pô, cara, será que o Dybala vai querer mesmo, amigo? Acho que não, hein? Tenho essa impressão. Torcedores da Roma bloqueiam o CT com 50 quilos de cenoura, chamando os jogadores de coelhos depois de resultados ruins. Tá, vamos por partes, tá? O que aconteceu foi o seguinte: em 2015, a Roma teve uma sequência em que eles foram estraçalhados tomando de 6-1 pro Barcelona na Champions. E depois na Série A italiana também eles perderam o jogo pra Atalanta. Aí a torcida resolveu protestar, né? Então eles enfileiraram 50 kg de cenoura embaixo de uma faixa dizendo Buon appetito, conigli, que numa tradução literal significa tipo bom apetite, coelhos. Acontece que no italiano, você chamar de coelho pode ser uma forma de chamar alguém de covarde, né? Meio que igual a gente chama outra pessoa de burro, ou de mula, de jumento e tal. Coitado dos bichos, né? Mas é comum.
Então a manchete faz mais sentido assim, né? Mas que foi um protesto criativo, foi. Terminando então, vou falar do Chievo Verona, que recentemente faliu, né? E virou um clube aí com apenas categorias de base, que são chamados de burros voadores. Isso porque o rival Hellas Verona era o maior time da cidade, certo? E eles ficavam zoando o Chievo, que era menorzinho, por eles nunca terem conseguido chegar na primeira divisão da Itália. E aí eles ficavam provocando numa pegada assim, ó: no dia que o Chievo chegar na Série A, os burros vão voar. Que era tipo uma zoação assim no naipe de, se o Chievo chegar na Série A, o Harry Kane ganha um título, né? Deu de piada com o Tottenham? Deu? Porra. Eis que então lá em 2001 o Chievo Verona finalmente consegue subir pra Série A. E aí a zoação pegou, eles assumiram o apelido de burros voadores então, né? Só que depois o time faliu, então... burros falidos, talvez? Falidos voadores? Agora o mascote do clube inglês Southend United é o Sammy the Shrimp. Sammy, o camarão. Esse crustáceo fofinho que não tem nada errado, né? Só que ele é fofinho assim como vocês estão vendo por causa de uma repaginada que ele sofreu ali, né? Igual fizeram lá com o Super Pepino, porque antes ele era essa aberração aí, amigo. Não parece um camarão, parece, sei lá, um fantasma, cara. Fora que você botar um gorro pontudo branco não é, digamos, a melhor escolha, né, pra uma fantasia. Aí eles pensaram, pô, tá esquisitão, né, vamos mudar isso aí. E surge o novo Sammy the Shrimp, que é muito pior, cara. Olha essa parada, velho. Eu não sei nem descrever o que é isso. Parece um monstro triste, né? Ou uma nova transformação do Majin Buu, um camarão que não parece, cara. Ainda bem que eles tiveram um pouco de bom senso e trocaram mais uma vez. Aí sim, virando essa versão atual aí, que é mais fofinha, né? Que isso, cara. O mascote do West Bromwich, que é nada mais, nada menos do que um aquecedor elétrico. Na verdade, o West Bromwich tem um mascote oficial, que é o Bag Bird, né? Nada demais, um mascote parecido com outros de outros clubes, só que teve uma temporada em que eles foram patrocinados por uma marca de aquecedores elétricos. Assim surgiu a ideia de adicionar o Boilerman, né? Ou o Homem Aquecedor, como novo mascote da equipe. O pior é que a ideia é bizarra, mas até que o mascote ficou direitinho, né, cara? É um aquecedor com braços e pernas. É meio que o que a gente esperava, né? E pra gente ter certeza que vivemos numa simulação que deu errado, né? Na época do Boilerman, que foi um mascote temporário, né? Existiam até camisetas do tipo: Boilerman é o meu herói. Tá bom então, né? Fora essa propaganda aí em que aparentemente ele seduz uma esposa alheia, digamos assim. E o que fábrica ainda produz hoje em dia, mas que antes era pior ainda? O que? Poluição, mano. Então acredite se quiser, o apelido do Middlesbrough é The Smogies, que vem de smog, e smog é tipo quando o céu tá assim sujo de poluição, de fumaça e tal. Então é uma homenagem linda, né, à qualidade do ar da região, aquele ar que você respira assim e vai direto pro hospital, né? A cidade lá tinha o ar horrível por causa dessas fábricas, então. Um apelido dado em relação à poluição da cidade, mano. Já pensou? Se o nome pega, hein? Se o nome pega. O Fowler foi um dos grandes atacantes da história do Liverpool, e mais um clássico aí entre Liverpool e Everton. Ele mete um gol e sai cheirando a linha mesmo, velho. Mas digamos que ele não tava ali querendo saber qual que é o cheiro da tinta, né? Ele tava respondendo a uma provocação da torcida dos Toffees aí do Everton, que ficavam dizendo que ele consumia uma droga ilícita, né? Uma droga que parece açúcar e você consome pelo nariz. Aí ele decidiu responder essas provocações fazendo esse gesto aí, que a Premier League não gostou muito e acabou suspendendo ele pela zoeirinha por 4 partidas. De qualquer maneira, uma comemoração que entrou pra história do futebol inglês. E por falar em comemorações bizarras, em 1996 o doidão Paul Gascoigne protagonizou outra. É que na concentração da Inglaterra, parece que os jogadores estavam brincando de dentista, né? Como é que era? Amarrava um jogador na cadeira ali, né? Virava a cabeça do cara pra cima assim, e o bartender tacava-lhe bebida ali dentro, né? E aí voltamos pra dentro de campo quando o Gascoigne marca um gol contra a Escócia e faz essa comemoração aí, da cadeira do dentista, né? Zoando o fato de que eles estavam bebendo antes. Agora uma comemoração muito menos tecnológica e muito mais primitiva, que é feita pelo Bafétimbi Gomis, um atacante que na Europa jogou no Galatasaray, no Lyon, e sempre foi conhecido por ficar de 4 ali comemorando como se fosse uma pantera, né? Como se fosse um animal ali. O problema foi quando ele foi fazer essa comemoração em 2019, jogando lá na Arábia Saudita pelo Al Hilal. Ele fez um dos gols numa partida lá, tava comemorando como uma pantera, como é normal dele, só que dessa vez ele mete o hashtag empolgou e começa a ir pra cima de um gurizinho que tava trabalhando como gandula ali do lado do campo, velho. Só que o gurizinho se assustou legal, mano. O Gomis chegou perto ali metendo, né, como se fosse assim as garras pra cima do gurizinho, que deu o pinote e saiu correndo, velho. Eu achava que eu era medroso, agora olha esse guri, cara. O engraçado é que na hora da comemoração, a torcida tava jogando o papel higiênico no gramado, talvez fosse pro guri se limpar, né, porque ele se borrou, velho.
De qualquer maneira, depois o Gomis meio que se redimiu, indo lá até o rapazinho e dando a camisa de jogo lá pra ele como presente, né? Um dos maiores amigos da vida do Ibrahimovic é o Maxwell, um brasileiro que acabou jogando praticamente a carreira inteira com o Ibrahimovic, né? Aliás, ele é o jogador na história do Ibra que mais jogou com o sueco, foram 325 partidas atuando juntos. Primeiramente, eles chegaram juntos no Ajax em 2001, em 2006 ambos se transferem pra Inter de Milão, em 2009 ambos vão jogar juntos no Barcelona, e em 2012, quando o Ibrahimovic vai pro PSG, o Maxwell já tava lá, então eles se unem mais uma vez. O Ibra conta na autobiografia dele que quando ele chega em Amsterdã pra jogar pelo Ajax, já no aeroporto ele conhece o Maxwell, começa a conversar com o cara. O Maxwell disse que tinha jogado no Cruzeiro, e o Ibra conhecia o Cruzeiro por causa do Ronaldo Fenômeno, né? E aí o primeiro salário que o Ibra recebe no Ajax, ele gasta num carrão e meio que fica quebrado, saca? Não sabe o que fazer. E aí o que ele fez, mano? Ligou pro Maxwell e falou: Maxwell, eu não tenho nem sucrilhos pra comer em casa, mano, será que eu posso ir aí? E aí o Ibra acabou ficando na casa do Maxwell lá por umas 3 semanas até receber mais um salário do Ajax. E começou então essa amizade bastante forte, porque o Maxwell ajudou muito o Ibra no começo da carreira, né? Inclusive o Ibra fala bastante no livro como que eles ficavam conversando bastante ali sobre as suas carreiras, né? O Ibra na Suécia, o Maxwell no Brasil, sobre os treinos e a vida em geral. E conta o Ibra que quando o Maxwell foi pra Inter, então ele falou: maluco, tu tá me seguindo ou algo assim? Claro, alguém tem que garantir que você tenha sucrilhos em casa. E por falar em volta na cara, chegamos num dos meus gols contra favoritos, né? E em 2012 o Tottenham enfrentava o Liverpool e a bola sobrou pro Gerrard mandar pro gol. O Lennon do Tottenham vai tirar em cima da linha e mete esse chutaço na cara do Gareth Bale, que foi nocauteado e ainda por cima, sem culpa nenhuma, acaba marcando um gol contra, né? Quando o pessoal fala que a bola pune, eu não sabia que era tão literal assim, né? Talvez foi depois dessa que o Bale começou a preferir o golfe. Cara, esse lance é muito cômico. O editor roda pra nós mais uma vez com aquela música de circo no fundo, né? E um zagueiraço do outro time de Manchester era o Vincent Kompany, né? Uma lenda do Manchester City, mas num jogo contra o Fulham ele apronta essa daí. Ele vai tentar cortar a bola de canhota e acaba mandando uma genial cavadinha de trivela ou algo assim, né? Encobrindo o goleiro com um chute improvável, arredonda, bate na trave e entra. Coisa de gênio mesmo, tá? E o pior é que na entrevista pós-jogo ele disse: pras crianças assistindo isso, se você quiser ser um zagueiro, é isso que pode acontecer. Bom, gol contra pode acontecer, acontece, né? Faz parte. Agora, gol contra desse jeito e essa pintura, amigo? Acho que não, hein? Só que nessa época aí o City já era rico, então venceu o jogo mesmo com o gol contra e segue a vida, né? Agora em 1998 o City jogava contra o Queen's Park Rangers pela segunda divisão, brigando pra não cair pra terceira, tá? E é aí que o volantão do City, Jamie Pollock, vai interceptar uma jogada do time adversário, acaba dando um balãozinho ali no atacante e, sem deixar a bola cair, com muita categoria, encobre o goleirão numa cabeçada perfeita. O maluco simplesmente se inspirou naquele gol do Pelé na final da Copa de 58, amigo. O jogo acaba empatado e muito por causa desse gol contra aí, o Manchester City é então rebaixado pra terceira divisão. Pelo menos caíram metendo golaço, né? Até a consolação. Mais um gol contra maneiro foi num jogo entre Darlington e Bury, quando Chris Barris vai isolar uma bola na sua própria área, dá um chutão nela, só que o cara mira na sua própria face. A bola bate na cara dele e entra no gol. Isso aqui é Eurofute ou vídeo cacetadas agora, meu irmão. Parece aquele gol que o Chicharito fez, saca? Só que o Chicharito fez no gol certo, né? Esse camarada aí fez gol contra, só passou vergonha mesmo. Agora aconteceu algo ainda mais bizarro com o goleirão Piplica, ele que pode ser conhecido aí como o Phil Jones da Bundesliga, digamos assim. Ele defendia o Energy Cottbus numa partida contra o Borussia Mönchengladbach. Quando alguém manda a bola pra área ali, ela sobe demais, né? E demora uma eternidade pra cair. O goleirão podia pensar se ele queria tentar segurar a bola, tentar dar um soco pra frente. Só que a bola vai chegando e isso aí acontece. Meu irmão, é tão bizarro que parece aquelas coisas que fazem de avacalhação pra meter tipo no TikTok, saca? E você já viu um gol de bicicleta contra, meu amigo? Na Liga Suíça, o Adrian Gulfo mostra toda a sua habilidade tentando afastar uma bola que tava na área. Ele erra, a bola sobe e ele fala: é agora que eu vou me redimir, vou tirar essa bola de bike. Mas ele falha miseravelmente e manda contra o seu próprio gol. Esse aí, confesso que mesmo sendo contra, eu ficaria orgulhoso de ter feito, hein? Pô, golaço, cara. Olha o movimento da bike, perfeito, né? E o próximo gol contra é da Liga de Hong Kong. Aí você pode se perguntar o que tem a ver com o futebol europeu. Não tem nada a ver. Mas ele é tão absurdo, cara, que a gente foi obrigado a inserir aqui nesse vídeo, tá?
A bola vai pra área e o zagueirão Festus Baez manda simplesmente esse duplo twist carpado com finalização escorpião aí. Uma acrobacia genial que ainda por cima encobre o goleirão. E é muito triste que tenha sido contra, ele não pôde nem comemorar, né? Meu irmão, só por esse gol aí a FIFA deveria mudar as regras do prêmio Puskás pra incluir gol contra, cara. Que isso, merecia um prêmiozinho pelo menos, né? Pra encerrar, não tem como não mostrar esse gol aí num jogo entre Maccabi Haifa e Dinamo de Kiev. O goleirão do Haifa, o Asaf Mendes, pega a bola, chuta pra frente, só que o vento tava tão forte que trouxe a pelota de volta. Ela faz uma curva, quica e entra no próprio gol do camarada. Esse foi um gol contra extremamente bizarro, que na real, tipo assim, é mais gol do vento do que gol contra, né? Coitado do goleirão. Ele não tem culpa da questão do vento. Agora eu vou te falar uma parada, meio que ele frangou também, né? Era uma bola defensável. A finalização do vento não foi nem tão boa assim, cara. 47 é um número bem aleatório pra gente ver num jogador de futebol, mas tem outro caso que é quase o oposto do Foden, né? Porque estamos falando do Abubakar Kamara. Esse centroavante aí não é conhecido exatamente pelos gols que marcou na carreira, mas sim pela sua numeração, né? 47, que ele obteve quando chegou no Fulham da Inglaterra. E aí o cara chama Abubakar Kamara. Se tu pegar as iniciais dele, dá AK. E o número 47 fica AK-47, que é, obviamente, o modelo de uma metralhadora. E o Abubakar acabou gostando tanto disso que ele levou o 47 para outros clubes onde ele foi. E chegou ao ponto de que na última Copa Africana de Nações, saiu a escalação da seleção de Mauritânia, que é a seleção que ele defende, né? E o número dele tava lá 27. Beleza, número diferente do que ele usa normalmente. Só que o apelido de AK-47 pegou tanto que ele foi anunciado na escalação do jogo como AK-47, vestindo a 27. Vamos combinar, o Kamara foi meio um espírito um pouco quinta série pra escolher essa numeração aí, né? E nessa de somar números, teve alguém que levou meio que o negócio ao extremo, assim, né? E a gente tá falando do Ivan Zamorano, um dos grandes centroavantes chilenos aí, né? Que nos anos 90 jogou no Real Madrid, na Inter de Milão. E quando ele foi contratado pra Inter em 96, ele chegou usando a 9. Até aí tudo bem. Porém, no ano seguinte, a Inter trouxe do Barcelona um jovem que estava absolutamente comendo a bola, Ronaldo Fenômeno. E aí na primeira temporada o Ronaldo até usou a 10, beleza? Deixou a 9 com o Zamorano. Só que quando ia começar a temporada 98 e 99, aconteceu algo muito legal, né? Diz a lenda que o Zamorano viu que o Ronaldo tava meio cabisbaixo pelo que tinha acontecido na Copa de 98. E aí ele se perguntou, né? Pô, pra dar uma animada no cara, por que eu não entrego a camisa 9 pra ele, né? Aí ele abriu mão da numeração em prol do R9... E aí ficou faltando um número pro próprio Zamorano usar. E aí diz a lenda que a lenda da Inter, o Sandro Mazzola, sugeriu, cara, por que tu não veste 18, né? E aí entre o 1 e o 8, tu coloca um sinal de mais, fazendo 1 mais 8, que também é 9, né? E assim ficou lá o Zamorano. Ele disse que no começo eles faziam mais ali com um pedacinho de esparadrapo ou algo assim, mas que depois a fornecedora já mandava a camisa com o mais ali prontinho. É meio bobeira, mas é uma história muito bacana. Agora chegamos no que talvez seja um caso único na história, porque assim, o número 0 no basquete, por exemplo, é utilizado, né? Mas no futebol ele é proibido, então tu não vê ninguém usando a 0. Só que a gente já teve uma exceção. Era um atacante marroquino chamado Rican Zerouali, que tinha 0 no nome, né? E o apelido dele era 0. E aí quando ele chegou pra jogar no Aberdeen da Escócia, ele teve essa ideia de trocar o número da camisa pra 0. E aí ele conseguiu uma liberação especial junto à Federação Escocesa de Futebol e jogou com a 0 nas costas de 99 até 2002. A parte triste de tudo isso é que depois ele acabou falecendo num acidente de carro, né? Mas fica a lembrança aí de um cara que ousou inovar e ficou pra história do futebol. Porque acho que vestia 0 na camisa, acho que só ele, né? Deixa o likezão antes de sair, muito obrigado, nos vemos no próximo, então um grande abraço.